ano, tudo bem com vocês? A Prof tá bem também, a Prof tá com muita saudade, eu espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês, tá? Se cuidando e aguardando o retorno das aulas, tá? Pessoal, nessa videoaula a gente vai trabalhar com a disciplina de português, tá bom? Então já peguem lá a apostila do segundo bimestre, abram na disciplina de português. Nessa aula a gente vai trabalhar a página 22, 23, 24 e 25, tá bom? O tema da nossa aula de hoje é o gênero textual reportagem, tá? A gente vai trabalhar das páginas 22 até 25. Então, lá na página 22 diz assim: Lendo o Mundo. Nessa aula você vai ler uma reportagem sobre um site de notícias feito para crianças. Reportagem é um texto jornalístico que apresenta informações a respeito de um acontecimento interessante. A seguir, dei uma reportagem sobre um projeto que apresenta o mundo do jornalismo para crianças, recontando onde as crianças são levadas a sério. Um site de notícias para crianças com foco nas questões do dia a dia do Brasil e do mundo, devidamente separadas por editorias. Essa é a proposta do Recontando, iniciativa com 6 meses de existência, mais de 220 mil acessos e mais de 22 mil fãs na página de Facebook. Com o recurso da animação e narrativas contextualizadas, o formato pioneiro e inovador nasceu em conjunto com o projeto final da pós-graduação em gestão do entretenimento da jornalista Simone Ronzani, mãe de Henrique, hoje com 8 anos. A ideia nasceu em dezembro de 2009, quando levava meu filho para comprar o presente de Natal. Junto da frustração do presente não comprado, chegaram as perguntas sobre o incêndio que interditaram o shopping. As primeiras informações do rádio não foram suficientes para Henrique, que fez questão de saber todos os outros detalhes abordados no jornal do dia seguinte, conta Simone, mãe do Henrique. Desenvolvido durante o primeiro semestre de 2013 na escola nossa, em Niterói, o projeto piloto de conteúdo Transmídia teve sua metodologia aprovada por 91 alunos do primeiro segmento do ensino fundamental. Todos os episódios que vão ao ar no site passam necessariamente pelo crivo do Conselho Editorial Mirim, formado por Henrique Ronzani e 3 amigos, Luísa Sodré, Gabriel Palma e Manuela Pinheiro. O grupo se reúne semanalmente depois da escola para executar a fundamental tarefa. Para conhecer o projeto, acesse http:/recontando.com. O nome do site que está aqui noticiado dessa reportagem é chamado Recontando. Quem quiser visitar o site lá, ele é feito por uma mãe que se formou em jornalismo, e ela fez esse site pensando nas crianças. Lá aparecem notícias, só que com as palavras da criança, de uma forma que a criança consiga entender, tá? E também ilustrações e animações que toda criança gosta de ver, tá bom? O blog Casa da Gente é a versão online de um jornal de mesmo nome que circula na região da cidade de Niterói, que fica lá no Rio de Janeiro. Algumas matérias de destaque do jornal impresso são publicadas no blog e ficam disponíveis na internet. Lá na página 24, pessoal, agora a gente vai fazer a interpretação desse texto que a gente acabou de ler, tá? Repensando a leitura. Número 1. Releia a reportagem e responda as questões a seguir. Que fato é tratado na reportagem? O texto fala de um projeto que reconta notícias para crianças, tá? Conforme para as crianças lerem, para as crianças verem a imagem, tá? Tudo para as crianças ir no seu site, mas que ele fala de notícias verdadeiras, tá? Lendo apenas o título e o slide, responda: quando e onde o fato acontece? O título é Recontando onde as crianças são levadas a sério. Aí o slide seria o primeiro parágrafo, né? Um site de notícias para crianças com foco na questão do dia a dia do Brasil e do mundo, devidamente separados por editorias. Essa é a proposta de Recontando, a iniciativa. Ele acontece no estado do Rio de Janeiro e a data não aparece, né? Não aparece data. A única coisa que a gente sabe por ler o texto é sobre o lugar que ele fica, que é lá no Rio de Janeiro, tá? Letra C. No primeiro parágrafo, que cumpre o papel de slide, podemos perceber que são as pessoas envolvidas no acontecimento. Quem são elas? A gente consegue perceber que quem está envolvido no projeto é a Simone, que foi
foi a criadora do projeto, a criadora do site, a idealizadora e também o filho dela chamado Henrique, né? Quais parágrafos complementam e ampliam as informações que aparecem no slide? Os parágrafos seguintes, o segundo, o terceiro, é eles que dão mais informações sobre onde acontece, como acontece, quem é que participa, certo? Número 2. Retome o trecho a seguir e responda o que se pede. O trecho é o seguinte, ó. A ideia nasceu em dezembro de 2009, quando levava meu filho para comprar o presente de Natal. As primeiras informações do rádio não foram suficientes para Henrique, que fez questão de saber todos os outros detalhes apurados no jornal do dia seguinte. Letra A. Por que o repórter colocou o trecho acima entre aspas? Por que ele colocou o trecho acima entre aspas? O prof falou que o uso de aspas a gente fazia quando? A gente faz o uso de aspas quando é para deixar claro uma palavra inventada, uma palavra que não existe, uma palavra que a gente acabou de inventar, uma palavra que a gente citou, ou uma citação que não é nossa. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que alguém sempre fala. Por exemplo, a minha mãe sempre fala: eu sou muito inteligente. Então, se eu fosse escrever essa fala da minha mãe, ela ficaria entre aspas, porque eu estou citando a fala de outra pessoa. Agora vocês vão me dizer, por que o autor colocou esse trecho da reportagem entre aspas? Foi porque outra pessoa está falando, é a fala da Simone, mãe do Henrique, tá? E ele também está explicando como foi que surgiu um projeto, chamado Recontando, tá? Letra B. Quem é o autor desse trecho? Quem que está falando esse trecho? É a mãe do Henrique. Vocês vão lá no texto e vão procurar como que é o nome da mãe do Henrique e vão copiar lá. Quem está falando esse trecho é Simone e colocar o sobrenome dela, tá? Questão de opinião, lá na página 25. Você acredita que toda reportagem pode ser contada para crianças da sua idade? Por quê? Essa daqui é uma questão pessoal, uma questão de oralidade para você falar e conversar aí com a sua família. O que você acha? Você acha que toda notícia que aparece no jornal ela poderia ser contada por uma criança? O que vocês acham? Por dentro do texto, observe o texto e responda o que se pede. Letra A. Sem usar numerais 1, 2, 3, etc. ou algarismo, o número 1, o número 2, em formas lá, reescreva as informações dadas no trecho. O trecho é esse, ó. Iniciativa com 6 meses de existência, mais de 220 mil acessos e mais de 22 mil fãs na página do Facebook. O que o autor quis dizer com esse trecho que está aqui na letra A? O que ele quis dizer com esse trecho? Cheio de números, são números bem grandes. O que ele quis dizer com esse trecho cheio de números? Ele quis falar que em pouco tempo, né, em 6 meses, a página teve muitas curtidas, teve muitos fãs e teve mais de 220 mil acessos, tá? Então vocês vão colocar lá. A prof vai ajudar vocês a fazer essa porque ela é um pouco confusa, fica difícil de interpretar, mas a prof vai dar uma mãozinha para vocês aqui. Usar numerais ou algarismos e escreva as informações dadas no texto. Iniciativa com 6 meses de existência, mais de 220 mil acessos e mais de 22 mil fãs na página do Facebook. Então aqui o autor fala que em poucos meses a página do projeto recebeu muitos acessos e ganhou vários fãs. Então, ó, o autor fala que em poucos meses a página no Facebook ganhou muitos fãs e recebeu muitos acessos em pouco tempo. Então, ó, o que a prof fez aqui? A prof substituiu os numerais que tinha lá no trecho. Quais eram os numerais que tinha lá no trecho?
6, 220 mil e 22 mil. A prof substituiu, ó. Em poucos meses. Aqui a prof, lá no trecho está em 6 meses. A prof substituiu por poucos. Em poucos meses, a página no Facebook ganhou muitos fãs. Quantos fãs tinham lá? 22 mil, né? A prof colocou muitos, trocou 22 por muitos. Mesma coisa aqui no acesso do blog deles lá, do site. A prof trocou 220 mil por muitos. Então a prof só tirou os algarismos para escrever com outras palavrinhas, tá? Esses números aqui dentro de uma reportagem a gente chama de dados numéricos, tá? A gente vai falar sobre eles bem certinho na próxima aula, agora a gente está só introduzindo o que eles são, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre eles na próxima aula, mas já fica aí para vocês entenderem. Então, só para retomar a questão. Letra A, sem usar numerais ou algarismos, reescreva as informações dadas no trecho. Iniciativa com 6 meses de existências, mais de 220 mil acessos e mais de 22 mil fãs na página do Facebook. Como que ficou? O autor fala que em poucos meses a página no Facebook ganhou muitos fãs e recebeu muitos acessos em pouco tempo. Letra B. Por que o repórter escolheu usar esses números na reportagem? No que vocês acham que auxiliam, que ajudam a usar os números na reportagem? Por que vocês acham que o autor decidiu colocar esses números na reportagem? O que ele quis evidenciar com isso? O que ele quis mostrar com isso? Ele quis mostrar o crescimento rápido do blog, do site e da página do Facebook. Então, como resposta lá, vocês podem colocar que ele quis mostrar que a página no Facebook ganhou rapidamente muitos fãs e o blog teve muitos acessos. Ele teve um crescimento muito rápido. Vocês podem escrever isso com as palavrinhas de vocês, tá? Para finalizar, vamos ler aquele retângulo que diz assim, ó. Os dados numéricos são usados em uma reportagem para transmitir informações quantitativas e precisas. Os dados numéricos fornecem exemplos ou explicam os assuntos apresentados no texto. Então, assim, ele quis mostrar a quantidade de acesso que o blog tem, ele quis mostrar a quantidade de fãs que a página no Facebook tem, ele quis evidenciar de uma forma precisa. E qual foi essa forma? Com os dados numéricos, usando os números. Se ele escrevesse assim, muitos fãs, muitos acessos, a gente conseguiria imaginar o tanto de acesso que teve? Não, poderia ser 100 acessos, poderia ser 20 mil acessos, mas a gente iria imaginar que se tratava de 220 mil acessos? Não, jamais. Isso daqui é variável. Agora, como ele colocou lá de uma forma bem precisa, usando os números, bem precisamente, usando números, deu sim para ter uma ideia bem precisa de quantos acessos teve em tão pouco tempo, já que foi em apenas 6 meses, né, pessoal? Então, como a professora disse, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre esses dados numéricos, tá? A prof também volta, dá uma retomadinha sobre essas questões que a gente abordou hoje, fazer uma correçãozinha, apesar que a prof já deixou tudo meio entregue ali para vocês conseguirem fazer a interpretação na casa de vocês. A dica que a professora dá é que vocês voltem e releiam o trecho lá da reportagem e que vocês também façam as questões, leiam todas elas antes, leiam tudo que tem na página, porque muitas vezes a resposta está na própria página. Se a gente ler tudo antes de começar a responder, ajuda bastante, tá, pessoal? Na aula de hoje é só isso. Qualquer dúvida, me procure que a prof está aqui para ajudar, tá? Tchauzinho!